O vídeo de hoje traz histórias de pessoas voltando de festas, relatos de noites que pareciam terminar bem, mas que guardavam sustos inesperados. Feche os olhos, respire fundo e venha comigo descobrir o que elas encontraram pelo caminho. A estrada deserta. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Moro no interior de Minas Gerais, uma cidade não muito conhecida e bem pequena. Por isso, sempre que aparece uma festinha, nós fazemos de tudo para ir, porque não sabemos quando teremos outra. Fui chamada para o aniversário de uma amiga em outra cidade vizinha, 30 quilômetros de distância, porque ela queria um salão maior que não tinha na nossa cidade. A festa acabou tarde e eu insisti em ir embora dirigindo sozinha. Não tinha bebido e não queria interromper a diversão de ninguém. Eu estava cansada, meio zonza de sono. Era madrugada de sexta para sábado e eu tinha trabalhado a sexta quase o dia todo, mas achei que dava conta. Todo mundo dizia: espera amanhecer. Mas sabe quando você só quer a sua cama? Pois é, peguei o carro e fui. A estrada era estreita, com mato dos dois lados e só o farol iluminando o caminho. No rádio, tocava aquelas músicas românticas da década de 80 que parecem deixar o silêncio ainda mais esquisito. Uns 20 minutos depois, comecei a sentir que tinha algo estranho. Toda vez que eu olhava pelo retrovisor, eu tinha a impressão de ver um brilho, tipo um farol de outro carro vindo atrás. Mas quando eu diminuía para deixar o outro passar, o tal carro sumia. Achei que era reflexo das luzes ou cansaço mesmo. Aí comecei a reparar que o brilho vinha e sumia sempre no mesmo ritmo, como se fosse me acompanhando. Não sei explicar. Era um clarão fraco, mas firme, como se alguém tivesse me seguindo bem de longe. Liguei o som mais alto para disfarçar o medo e até arrisquei cantarolar junto. Uns 5 minutos depois, eu já estava mais distraída com a música. Tomei um susto quando vi uma mulher andando no acostamento. Isso no meio do nada. Ela estava de vestido claro, cabelo solto, andando devagar com a cabeça meio baixa. Quase parei o carro para perguntar se ela precisava de ajuda. Era uma mulher sozinha, numa estrada de chão e remota. Deveria estar apavorada. Mas alguma coisa me arrepiou dos pés à cabeça e foi como se meu pé travasse no acelerador e não me deixasse parar. Quando passei por ela e olhei pelo retrovisor, ela não estava mais lá. Sumiu. Meu coração disparou. Pensei: ok, tô cansada, tô vendo coisa. Mas o problema foi que, mais à frente, uns 2 quilômetros depois, ela tava lá de novo. Mesma roupa, mesmo jeito, andando na beira da pista. Eu juro pra você, era aí igualzinha. O cabelo, o andar meio desengonçado, tudo. Foi aí que me bateu o pânico de verdade. Eu pisei no acelerador ainda mais forte e fui rezando o que eu lembrava. De repente, o farol do carro piscou sozinho. Tipo, deu uma queda de energia, sabe? A estrada ficou quase escura por um segundo. E eu juro que vi um reflexo dentro do carro. No espelho do retrovisor, tinha alguma coisa sentada no banco de trás. Não deu para ver o rosto, só uma silhueta clara, como se a luz do painel iluminasse um tecido branco. Eu virei o espelho para cima na hora, porque não queria mais olhar. Faltava pouco para chegar na estrada principal. E eu só pensava em ver luz de cidade, qualquer coisa que tivesse um sinal de gente. Suei tanto que minha roupa podia ser torcida e com certeza pingaria. Meu corpo ficou estático e tinha ondas de frio seguidas de um calor horrível. Quando finalmente vi um posto 24 horas, parei o carro e fiquei parada, respirando fundo, tentando entender. Eu estava com muito medo, mas precisava agir. Eu não tive forças nem de esticar o braço e ajeitar o espelho. Eu só fui girando o rosto para trás devagar, morrendo de medo. Olhei para o banco de trás. Nada. Tudo igual. Só que o espelho traseiro do carro estava embaçado, mas não estava chovendo nem frio e o ar estava ligado. Saí do carro com as pernas trêmulas, quase caindo. E logo, 2 frentistas correram em minha direção, pensando que eu estava passando mal. Como a cidade é muito pequena, eu os conhecia de vista e um deles se ofereceu em me levar até em casa, que ficava uns 2 quilômetros de distância.
Eu aceitei na hora, mas foi muito desconfortável entrar naquele carro de novo, mesmo que no banco do carona. Ele até me perguntou o porquê de o retrovisor estar para cima, e eu disse que uma pecinha tinha quebrado e que eu precisava mandar arrumar. No caminho, ele perguntou de onde eu estava vindo sozinha naquele horário. Eu respondi e ele me assustou ainda mais, dizendo que aquela estrada de dia cortava uma baita volta, mas à noite era escura e sem estrutura, que muita gente já tinha perdido a vida ali e que quem saía vivo sempre tinha uma história para contar ali no posto que ficava bem na saída. Só balancei a cabeça confirmando e dei um sorrisinho sem graça, sem dar mais corda para aquela história. Mas hoje eu sei que não é mentira e que aquele lugar eu não passo mais sozinha, principalmente depois que escurece. A rua de casa. Me chamo Gabriela e tenho uma prima chamada Ana. Estudamos na mesma faculdade e isso aconteceu em uma festa do nosso departamento. A princípio, era uma comemoração pequena, só uma zoeira de universitários mesmo. Mas no final, as pessoas bebiam, dançavam e berravam, e foi muito mais gente do que esperávamos. Quando a festa acabou, eram quase 2 da manhã, e como algumas pessoas foram a pé, decidimos acompanhar, já que morávamos a pouco mais de 20 minutos de distância. No começo, tudo estava normal. Ríamos, brincávamos, comentávamos de quem tinha ficado com quem, como se a volta fosse uma extensão da festa. Mas éramos as que moravam mais longe e deixamos a nossa última companheira cerca de 4 ruas abaixo da nossa e seguimos sozinhas. Não era uma cidade com histórico de perigo. A rua estava deserta, só o som dos nossos passos ecoando no calçamento. A Ana estava reclamando do salto do sapato que machucava e com isso andando mais devagar que o normal. Me lembro que a noite estava agradável, uma brisa fresca e o céu bem estrelado. Porém, alguns minutos depois notei algo estranho. Mais à frente, na esquina, eu vi uma silhueta parada, de costas pra gente. Não tinha como confundir com outra coisa, já que tinha um poste próximo que iluminava bem o local. Parecia uma mulher, cabelo longo, vestido vermelho e imóvel, olhando para frente, como se estivesse esperando alguém, mas não pareceu nos notar. Na hora, achei que era até alguma colega que também resolveu voltar a pé. Mas à medida que nos aproximávamos, senti um arrepio subir pela coluna, um frio estranho. Não havia luz suficiente para ver o rosto, mas a postura dela parecia errada, como se estivesse tensa demais, rígida demais. Pensei até que estivesse alcoolizada e com dificuldade de ficar em pé. A Ana, que estava alguns passos atrás, percebeu minha hesitação e me perguntou se eu queria passar pelo outro lado da rua. Os olhos dela também estavam fixos naquela mulher, que por algum motivo nos deu muito medo. Eu disse que sim. E quando cruzamos a rua e ficamos na diagonal com ela e poderíamos ver finalmente de quem se tratava, a mulher desapareceu. Olhei de novo para o lugar onde ela estava e não tinha ninguém. A esquina estava vazia, sem nenhuma sombra, sem luz acesa, nada. Mas não tinha como ela ter entrado em algum lugar ou corrido. Foi tão rápido que meu coração quase saiu pela boca. Tentei rir, fingi que era coisa da minha cabeça, mas a Ana ficou pálida e não disse nada. Os pés dela melhoraram na mesma hora e ela agarrou a minha mão e passou a quase correr me puxando junto. Continuamos andando muito rápido e sempre olhando para trás. Mas agora o silêncio estava mais pesado, como se os ruídos estivessem abafados ou se nossos ouvidos estivessem parcialmente entupidos. Até nossas vozes pareciam esquisitas e distantes. Cada vez que virava a cabeça, jurava que via algo se mexendo nas sombras entre as casas. Mas daí já não consigo dar tanta certeza como a de ter visto aquela mulher. Pode ser apenas o medo. Quando finalmente chegamos na rua de casa, eu disse em voz baixa: "Isso foi esquisito demais." Foi quando a Ana lembrou de algo que nossa avó sempre dizia: "Menina, depois da meia-noite, a rua não pertence mais a gente, pertence ao outro lado." Eu ri nervosa, tentando disfarçar, fingindo que não me lembrava daquelas palavras, mas dentro de mim senti a verdade daquela frase e comprovei da pior forma possível. Chegando na porta de minha casa, Ana decidiu que dormiria ali também.
A casa dela era algumas acima da minha, mas ela não teria coragem de terminar o caminho sozinha e muito menos eu teria coragem de levá-la até lá e voltar depois. Antes de fechar o portão, que era todo coberto, olhei para trás uma última vez. A rua estava escura, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Até hoje eu evito andar por aí depois da meia-noite. Às vezes é inevitável, temos lugares para ir, mas evito o quanto posso. Me lembro da frase da vovó e não subestimo a rua depois de certa hora.